Muitas vezes a gente se depara com uma vida que não era aquela que a gente queria. As coisas foram meio que se desenrolando, e quando a gente olha para o lado, não necessariamente a gente tem a vida que a gente queria. O corpo não necessariamente é o mesmo que a gente almejava. As relações não são as ideais. A carreira que a gente tem não é exatamente aquela que a gente queria. Por que que de fato isso pode acontecer em uma área ou em várias áreas da nossa vida? Será que você já parou para refletir o que está realmente moldando a sua vida? Ingenuamente no passado, muitas vezes, a gente achou que um dia os nossos sonhos simplesmente definiriam o rumo da nossa própria vida. E bastaria simplesmente ser esforçado e ter um sonho que automaticamente as coisas se materializariam. A verdade que a gente demora para descobrir é que você não recebe da vida aquilo que você sonha. O que você realmente recebe da sua vida e o que define a sua vida é aquilo que você tolera. Essa mensagem, ela não é facilmente digerida, porém, quando a gente entende, todas as fichas caem e a gente passa a ter a chance de efetivamente mudar a resposta do nosso cérebro e, consequentemente, mudar a nossa vida. Hoje, portanto, você vai entender que se você realmente quer elevar o nível da sua vida, você precisa, em primeiro lugar, começar a não tolerar mais aquilo que não faz sentido. Agora, você tem que aprender a fazer isso. Então, se prepara, porque hoje eu vou te ensinar como deixar o seu cérebro afiado nesse aspecto, trabalhando a favor de você e não mais contra você. Bora nessa? Então, eu quero saber se isso é importante para você e como é que você me conta. Deixa o seu like aqui embaixo e aproveita também, se inscreve no canal, caso você ainda não esteja inscrito, aproveita e ativa as notificações para você receber mais conteúdos como esse que há 10 anos são feitos aqui, literalmente todas as semanas, com zero exceção, para que realmente você tenha esse tal cérebro trabalhando a seu favor e não mais contra você. Agora, a primeira coisa que você precisa entender para que de fato isso aconteça é: o seu cérebro não é apenas um órgão passivo, ele está constantemente e continuamente moldando a si mesmo e moldando a sua realidade. A cada vez que você tolera algo que você não deveria, você está reforçando no seu cérebro que aquilo é aceitável. Porque simplesmente no ato de aceitar alguma coisa, não há nenhum tipo de resposta mais efusiva do seu cérebro. Ou seja, o cérebro não reage, não te libera uma emoção de raiva. Afinal, aquilo é normal, é aceitável. E a ausência de uma resposta de choque faz com que simplesmente o seu cérebro entenda que aquilo é normal e ele vai aprendendo a normalizar aquilo ainda mais. Isso você vai entender em ainda mais profundidade, porque no fundo o nosso cérebro é algo que é fascinante. Ele é um sistema de busca e de interpretação de tudo aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Então ele continuamente procura por evidências no ambiente que reforcem aquilo que você acredita e aquilo que você tolera. Então, já entenda de partida que se você continuar aceitando menos do que você merece, o seu cérebro vai se ajustar para isso e criar uma vida baseada nesses limites que estão ali quase que no chão. O cérebro se molda pelas suas ações. Isso que a gente vai falar agora é neurociência, é uma questão técnica. O nosso cérebro ele está continuamente se adaptando conforme ele recebe estímulos do mundo ou internos, tipo os seus pensamentos, essas nuvens de pensamentos positivos ou negativos que passam aí dentro de você. Ele de fato se reorganiza com base em todos esses estímulos, experiências e pensamentos, e entenda que se você rejeita algo, não aceitando aquele algo, aquele mínimo que de repente te oferecem, ou até aquilo que você mesmo faz, que você faz, não, isso aqui é o mínimo necessário, você não mais aceita isso, o que acontece? O seu cérebro reage automaticamente, se ajustando para eliminar aquilo. Agora, como é que ele faz isso? É a pergunta que não quer calar, não é mesmo? Essa é a base do que de fato você precisa entender para entender como você opera, como o seu cérebro opera. Vamos então para um exemplo. Ele pode de repente acontecer alguma coisa que você não tolera, você não aceita aquilo, e aí em geral o que costuma acontecer? Por exemplo, pode surgir uma emoção absolutamente negativa. Você talvez sinta raiva daquilo, afinal você não tolera aquele tipo de coisa acontecendo, e imediatamente o que isso proporciona? A raiva é uma forma de
energia para que de fato você use aquilo para mudar e, de certa maneira, ele te dá um choque. Ele faz com que você quebre o padrão. Porque se você tem apatia e trata aquilo como normal, simplesmente não tem choque, tem uma continuidade, não há quebra de padrão. Então seu cérebro, ele entende que aquilo é parte do dia a dia, é apenas mais um estímulo. Por que ele vai pensar em novas rotas? Por que ele vai propor caminhos diferentes se aquilo é normal? Se você tolera, por exemplo, a mediocridade, o seu cérebro não vai fazer nada. Ele não tem reação, logo ele se ajusta a esse padrão, perpetuando estas circunstâncias. Portanto, tolerar ou não tolerar as coisas é uma decisão muito particular sua. O ato de não tolerar é diferente de dizer para você mesmo: eu não gostaria que fosse assim, sabe? Não é assim que eu queria que fosse. Isso simplesmente é muito diferente de falar, cara, isso eu não tolero. Existe uma decisão que eu gosto muito, que ela muda neurologicamente a nossa reação e a nossa conduta, que é a decisão do basta. Eu não aceito mais isso. Porque aí no exato instante que aquilo acontece, acontece também uma explosão dentro do seu cérebro, buscando novas rotas, te gerando esse impulso interno, te gerando a emoção e esse desconforto da não aceitação. Com esta energia, leva o seu cérebro a buscar soluções e oportunidades que correspondam ao seu novo padrão de exigência, que é de se esperar que esteja acima. É como se ele estivesse pensando: olha, isso aqui, cara, não é aceitável, isso não é um caminho válido. Então ele começa a pensar quais outros podem ser. Porque naquela hora em que aquele caminho inicial se fez presente, ele falou: cara, aqui não, aqui esse negócio não vai entrar. Automaticamente você busca outras alternativas. Então entenda que você tem duas grandes coisas trabalhando a seu favor: um impulso da emoção e um novo caminho sendo buscado. É exatamente isso. É como se fosse um carro com um combustível para que de fato ele consiga partir. Você precisa disso para mudar. Essa dinâmica que nós falamos agora se aplica literalmente a tudo: a crenças, a atitudes, a comportamentos, a como os outros te tratam, a o quanto você aceita fazer em nível de qualidade daquilo que você entrega, aos seus hábitos. Essas são literalmente coisinhas mais ou menos importantes, não são? Na verdade, não. Elas são exatamente quem você é. Elas te definem, porque você é a soma destas partes. Por exemplo, os hábitos que você tolera na sua vida são a base daquilo que você experimenta todos os dias. A ausência de desconforto ao manter um hábito faz com que o cérebro simplesmente ache que está tudo muito bem, obrigado, porque simplesmente está tudo fluido, funcionando, e ele vai continuar neste ciclo, porque ele não vê necessidade de mudança. E lembre-se que o nosso cérebro busca a economia de energia, então por que mudar se não há pressão? A pressão é você que precisa colocar. A mudança começa quando você para de aceitar menos. No fundo, o segredo para virar o jogo é você entender que essa mudança que nós queremos tanto, evolução, estar melhor no dia seguinte do que estamos hoje, ela só começa quando você eleva o seu nível de referência, o seu nível de tolerância. Quando você decide que você não mais tolera situações, pessoas, comportamentos, coisas no dia a dia e que de fato estas coisas agora estão aquém do que eu mereço, acho que agora você já entendeu como o seu cérebro se adapta. Porque sim, ele se adapta, ele vai passar a buscar novos caminhos, novas rotas, novas formas. E não é de novo uma questão de, eu não gostaria que fosse assim, porque isso não desperta nada. Você precisa de emoção. Emoção pode inclusive ser até raiva, mas ela te permite a mudança. Emoção é energia. Apatia é a ausência de energia. Mas a minha vida, ela não está como eu gostaria. Não seja assim. Você precisa de você precisa de energia para a mudança. E para isso ficar claro, você tem que fazer uma viagem para o seu passado para ver como de fato você está fazendo e não como você acha que você faz. Você realmente precisa disso. Pense agora, neste exato momento, nas vezes em que você aceitou menos do que você sabia que você poderia ter. Aquela vez que você negou um cargo mais complexo porque você talvez achou que você não estava pronto. Uma relação que de repente nem te respeitava, mas que você continuou e simplesmente achou que era mais fácil continuar. Aquele projeto que você deixou de lado e era o seu sonho, mas parecia grande demais para aquele momento. Parecia que não era a hora certa. Isso tudo acontece porque em algum momento você tolerou
aquilo que não fazia sentido. Este assunto é para que de fato seja como um estopim, para que você não tolere tolerar aquilo que não faz sentido. Entenda isso de uma vez por todas. Incorpore essa mensagem como algo que simplesmente não pode mais sair do seu cérebro. O seu cérebro ele é fascinante, ele é mágico, ele de fato é o maior potencial que nós conhecemos dentre todos os cérebros existentes. Ele de fato é mágico. Agora, ele precisa de você para entrar em ação, porque ele de fato tem uma potência, mas esta potência tem que ser direcionada, tem que ser bem ingerida. E isso é tão crítico que inclusive há 10 anos eu ensino as pessoas a fazer isso na prática, seja através dos treinamentos, seja nas mentorias, seja aqui com uma expansão de consciência, para que de fato você perceba que sozinho o cérebro ele tende inclusive a te destruir, criando hábitos e padrões que não são tão positivos assim. Como, portanto, mudar o seu cérebro para mudar a sua vida? O seu cérebro entenda que é uma grande máquina de repetição de padrões. Quando você muda os seus padrões de tolerância, o seu cérebro responde automaticamente a essa nova conduta. Então, se você quer realmente uma vida que reflita aquilo que você é, aquilo que você merece, você precisa pensar grande. Não é só sonhar. Você precisa sim ter clareza de para onde você quer ir, que é o papel do sonho, mas é importantíssimo que no dia a dia, que são os tijolos que compõem esses sonhos, você de fato eleve os seus padrões. Não mais aceitar aquilo que não é aceitável, que precisa ser eliminado. Porque se você dá essa clareza para o seu cérebro, isso não é aceitável, ele busca caminhos de eliminação daquilo, ele começa a fechar as rotas e começa a buscar novas rotas. E é por isso que, mais uma vez, este episódio é um chamado. Eu quero que de coração você não mais aceite o que não condiz com você, que não condiz com o seu valor, que não condiz com os seus sonhos, com onde você de fato precisa chegar. O seu cérebro precisa de você. O mundo precisa de você. Cada pessoa tem algo único a entregar para o mundo. Você seguramente hoje poderia estar gerando valor para muito mais gente do que você gera. Só que você precisa de um cérebro trabalhando a seu favor. E para que o mundo tenha acesso a você e tudo isso que de fato você poderia estar fazendo a mais, entenda que, em primeiro lugar, o seu cérebro precisa de você. Você ganhou um cérebro ao nascer, mas programá-lo é sua responsabilidade. O mundo precisa disso, o seu cérebro precisa disso, você precisa disso. E se esse vídeo te ajudou a ter uma reflexão sobre algo que efetivamente vai ser um ponto de partida para começar uma transformação de você mesmo, então você entendeu algo essencial, que você é o seu maior investimento. E se você quer aprofundar este assunto e me mostrar que você gostou dessa reflexão, deixa aqui o seu like aqui embaixo, manda essa reflexão para mais pessoas, óbvio, também se inscreva no canal, mas faça com que mais pessoas também tenham essa reflexão. E se a gente tiver aqui embaixo mais de 100 comentários nesta semana escritos investimento, eu vou fazer um vídeo específico sobre você ser o seu maior investimento e como apostar em si mesmo. Então, aguarda aqui embaixo seus comentários e ajude a levar essa mensagem para mais pessoas viverem uma vida que efetivamente vale a pena ser vivida.